Pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai ter mais uma resenha, que vai ser sobre a minha última leitura, que era um livro que eu estava muito ansiosa para ler, muito mesmo. Comprei esse livro no ano passado e eu estava contando os dias, só esperando ter um tempinho livre para poder focar nele. Gente, esse livro é Your Name. Vou aproximar para vocês verem a capa, aqui a lombada e a contracapa. Para vocês verem aqui por dentro como ele é. Muito bonitinho também. Bom, gente, então é esse livro aqui. Para quem não sabe, o livro Your Name foi inspirado no filme que tem o mesmo nome, Your Name, o filme anime. Então, esse livro aqui, ele é diferente. Normalmente a gente assiste filmes que foram inspirados em livros, mas nesse caso foi o livro que foi inspirado no filme. Justamente por conta disso, quando você lê o livro, você vai perceber que ele é muito semelhante ao filme, muito próximo mesmo ali dos mesmos fatos. Bom, então poucas coisas são incluídas no livro, poucos detalhes, é basicamente a mesma coisa do filme. Bom, então vamos fazer aqui uma comparação. Eu já vi o filme 4 vezes e li o livro agora. Então, eu acho que para quem está tendo a primeira experiência com essa história, é melhor começar assistindo o filme, porque é uma história muito complexa, que exige muita concentração para você entender as cenas, já que tem saltos temporais, mudanças de localização e etc. Então, eu acho mais viável você assistir o filme, porque você vai ver as cenas, diferente do livro que você tem que imaginar. Então, no filme já está tudo criado, então facilita o entendimento do telespectador. Bom, mas isso não faz com que o livro seja ruim, pelo contrário, eu tive uma ótima experiência com a leitura do livro. Dá para você ler em 2 ou 3 dias, muito rápido, e você sente as mesmas emoções que você sente no filme, pelo menos eu senti isso. Teve partes em que eu quase me acabo de rir, ainda mais porque, como eu já vi o filme, eu lia absolutamente tudo com as cenas do filme. Os personagens eu já tinha uma imagem formada, os lugares eu tive muita facilidade para me imaginar também, justamente por eu já ter visto a adaptação. Bom, gente, então vamos agora à resenha, né? Já falei aqui que é bem parecido com o filme, recomendo que você veja, assista primeiro, né? É só minha opinião, mas é muito bom você ler o livro também, é uma experiência ótima para quem é leitor, né? Gente, a história vai falar sobre a Mitsuha e o Taki. A Mitsuha é uma garota que ela vive numa cidade simples do interior, é uma cidade calma, e embora ela seja feliz lá, ela sonha em viver em Tóquio, que é justamente onde o Taki vive. Porque ela queria uma vida diferente, uma vida mais movimentada, já que a cidade dela é muito pacata. Ela se reclama que na cidade de Itomori, que é onde ela mora, não tem nenhuma cafeteria. O máximo que tem, que fala no livro, são que uns 2 barzinhos ali e nada demais, não tem nada de novidade. E então, gente, a história ela começa com sonhos estranhos entre os 2 personagens. O que acontece? Quando eles entram nesses sonhos, eles trocam de corpo. Então a Mitsuha, ela acorda com a vida do Taki. Ela acorda em Tóquio, então ela fica totalmente surpreendida, porque acontece dela ter a experiência que ela tanto queria, de ver uma cidade grande. E tudo lá chama a atenção dela. Desde os grandes e diferentes prédios que não tem na sua cidade pequena do interior, até os muitos carros, as várias pessoas, é uma cidade lotada, estações de metrô, de trem, etc. E sem contar, né, as várias lanchonetes, praças e etc. Tudo que ela sempre quis ter. Então ela tem isso na vida do Taki. E através disso ela também conhece pessoas novas, né? Ela tem uma escola nova, amigos novos, um emprego novo. Mas isso não é uma vida exatamente que ela tem, é só uma troca de um dia. E enquanto ela tá lá, o Taki assume a vida dela. Então ele vai e passa a conhecer uma cidade do interior.
e do mesmo modo ele vai conhecer a família dela, os amigos dela, escola e etc. Então ele também aprende a admirar a paisagem, que é o interior, as montanhas, o lago de Itomori e etc. Então é muito estranho, a princípio eles não fazem ideia do que está acontecendo e é uma grande confusão para eles. Mas aos poucos eles vão descobrindo um modo de se comunicar quando fazem essa troca e de contar o que aconteceu no dia deles quando estavam com a vida ali meio que trocada, né? É muito divertido ver as experiências dele, as surpresas de tudo isso que está acontecendo, ver que eles não compreendem. Mas aos poucos eles vão se adaptando com isso, vão se apegando um ao outro, né, à sua rotina, até que em um dia as trocas cessam, eles não têm mais essa troca e então o menino Taki, ele acha muito estranho, por que eles não estão tendo mais essa troca que eles tinham antes, né? Tudo cessa, ele não tem mais nenhuma comunicação com a Mitsuha. Então é quando ele decide ir atrás dela na cidade de Itomori. Isso é mais ou menos na metade do livro e é quando, digamos que a história vai realmente ter aquele ápice, vai se desenvolver. Então o leitor, ele vai ficar um pouco confuso com algumas coisas e ele vai descobrir coisas novas, compreender outras. E é a partir daí em que eu sinto que a gente tem aquelas fortes emoções, né? Em que o Taki está atrás da Mitsuha e ele descobre coisas inimagináveis que ele jamais esperava por aquilo. Então é muito interessante ressaltar também que, apesar das trocas, Taki e Mitsuha, eles tendem a esquecer o que aconteceu nesses sonhos deles. Então, aos poucos, eles vão esquecendo o que aconteceu, tanto que chega um momento em que eles podem até esquecer o nome da pessoa com quem eles trocaram, com quem, e fica uma lembrança muito vaga na mente deles. Então, isso é um desafio muito forte que eles enfrentam, lembrar quem é quem nessa história. E é isso que essa é uma das grandes mensagens do livro, porque quando eles acordam e esquecem grande parte do que aconteceu, eles sentem que tem algo dentro deles, que aconteceu alguma coisa, que eles conheceram alguém que eles amaram muito e eles sentem uma solidão, porque eles sentem falta um do outro. Já que com as trocas é como se uma parte da alma deles fosse conhecida no outro, como se eles estivessem conectados. Então, mesmo depois de esquecer, eles sentem sempre isso, sentem que está faltando alguma coisa. E eles não deixam pra lá, eles se prendem a isso, sabe? Eles se prendem a esse sentimento de que tem alguma coisa que eu esqueci, tem algo muito importante que eu preciso lembrar. E essa é uma grande mensagem do livro, de quando você ama muito alguma coisa e mesmo que você já não tenha mais ela, é tão importante que você quer guardar pra si. Então é uma história muito emocionante que liga a vida desses dois personagens. É uma história muito bonita, é um romance maravilhoso. E não é só um romancezinho, tem muitas outras coisas impressionantes nessa história. Eu gosto muito do que o Makoto Shinkai, o autor, cria. Foi uma experiência muito boa poder ler esse livro. Então eu espero que vocês leiam ele também, que vocês possam assistir ao filme também. O filme está disponível na Netflix e eu comprei esse livro pela Amazon. E eu acredito que tenha em outros sites da internet também, é só você procurar. Gente, muito obrigada por ter assistido ao vídeo, desculpa se ficou um pouco comprido, mas é porque, né, eu tinha que contar essa história pra vocês. Então deixa no comentário se você já leu o livro, se você já assistiu o filme, o que você acha, quais são as suas expectativas.